Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um episódio do SCS Podcast, o podcast da SCS Marketing Jurídico. Sem dúvida alguma, a melhor escola de empreendedorismo jurídico do Brasil. No episódio de hoje, nós temos a honra e o prazer de receber Saulo Miquiles, o doutor Startup. Saulo é advogado, empreendedor, sócio do Miquiles Tavares Advocacia Empresarial, sócio da Cotidiano Aceleradora e autor do livro Comentários ao Marco Legal das Startups, livro que eu tive a honra e o prazer de fazer o prefácio. Meu amigo Saulo, muito obrigado pela sua presença aqui. Nós estamos muito felizes e honrados com a sua participação no nosso podcast. Feliz estou eu, meu amigo. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Ronan. Obrigado, André. Quem teve a honra de ser prefaciado fui eu também. E de hoje poder estar aqui com vocês, batendo esse papo. Obrigado pelo convite. Maravilha. Eu já vou de cara passar a palavra para o Ronan aí para começar esse nosso bate-papo, que eu tenho certeza que vai trazer muita coisa interessante aí. Saulo, então, queria já fazer um gancho. André te chamou de doutor Startup. Então, de onde surgiu esse termo aí? Como que você começou a ser conhecido por doutor Startup? Cara, eu comecei a atuar com startups em 2016 para 2017. E foi na mesma época, e em razão disso que eu comecei a buscar o marketing digital, comecei a estudar sobre marketing digital, sobre cursos online, infoprodutos, etc. E eu senti a necessidade de uma marca, né? A gente sabe a importância de uma marca para qualquer negócio. Como um advogado não pode ter uma marca, mas eu estava em busca de uma marca para o influenciador, para o professor, eu bolei essa história de doutor Startup. Eu confesso que eu fiquei com muita vergonha no começo, achei algo muito pedante, assim, até porque eu estava começando naquela época, né, em 2016. Mas contei para algumas pessoas e todo mundo gostou e começaram a me chamar de. Aí chegou um momento que eu saí do armário, assumi. E hoje isso virou uma marca. Os meus clientes advogados me conhecem como doutor Startup. As pessoas que sequer sabem que eu sou advogado, que me seguem no YouTube, no Instagram, conhecem como doutor Startup. E hoje eu criei uma startup, uma EdTech, que é chamada de doutor Startup também, que é uma EdTech para o universo das startups, empreendedorismo digital, inovação, um pouco disso que vocês fazem aqui. Então eu tenho também uma startup com esse nome, tudo por conta de 2016, 2017, quando eu pensei nesse nome aí. Que legal. Posso pegar um gancho aqui de uma coisa que ele falou na resposta? Você falou que no início você tinha vergonha. Esse é um mal que atormenta muitos que começam no mundo digital. A vergonha dos amigos, às vezes até da família, ou do público em geral mesmo, né? Aquela vergonha de se posicionar na internet. Ah, tá querendo virar blogueiro, não sei o quê. Eu tive isso também, né? Quando eu comecei a ter uma atuação mais forte nas redes sociais e tal. Qual é a dica que você daria, assim, ou se não dica, assim, o que é que você fez para deixar essa vergonha de lado e entender que aquilo ali fazia parte do seu trabalho e daquilo do profissional que você queria ser, e como é que você conseguiu vencer essa vergonha? Porque você venceu, você está muito bem hoje, um exemplo, né, de atuação nas mídias digitais. Como é que foi esse processo? Cara, essa é uma resposta complexa, tem muitos pontos a serem trabalhados aqui, mas eu acho que é um pouco de autoconhecimento, né, assim... Perfeito. De me assumir como uma pessoa tímida e perfeccionista e entender que isso, que a timidez vinha, na verdade, de uma vaidade de não querer que os outros me criticassem. Então, quando você é perfeccionista, você não quer botar o seu trabalho para fora, e quando você não bota o seu trabalho para fora, você não é criticado. Mas você também não faz nada, né? Sabendo disso e chegando à constatação de que o marketing digital é essencial hoje para qualquer para qualquer atividade, eu tenho muita convicção nisso. Hoje eu acho que o marketing digital não é uma atividade de meio, ela é um core de qualquer negócio. Então, o que eu fiz? Eu tomei algumas atitudes práticas. A primeira delas foi não ver meus vídeos, não me ouvir. Isso lá atrás, hoje eu vejo. Então, eu comecei com um parceiro que eu falava assim, grava isso. Eu gravava e mandava para ele. Ah, quer ver se ficou bom? Não, cara, vê se ficou bom. Se quiser que eu refaça, eu refaço, mas eu não vou me ouvir. Porque a gente tem aquele incômodo de ouvir a própria voz, né? De ver o próprio vídeo. Então eu falo isso para todas as pessoas. Cara, se você tem esse receio, só faz.
Não se ouve. Depois, quando você tiver aí um pouco de estrada, já se sentir mais seguro, aí pode ouvir, pode revisar. Mas uma dica prática assim cara, só faz e não revisa não, porque bota uma Muito outra... bom. É preciso revisar, tá? Bota Mas uma deixa outra outra pessoa pessoa fazer para isso. revisar, mas não se vê, porque isso gera uma vergonha enorme. Tá. Pô, legal. Ótima dica. Ótima dica. E quando você começou a se posicionar na internet, você já tinha uma advocacia há um tempo nichada nisso? Você já se considerava um cara especialista nisso? Ou você se posicionou para depois se tornar especialista? Cara, foi um pouco dos dois. É óbvio que o conhecimento que eu tenho hoje sobre esse assunto é infinitamente maior do que o conhecimento que eu tinha na época. Mas eu já tinha alguma pequeníssima estrada, só que como era um assunto muito novo, comparado com os outros profissionais, eu já estava muito na frente. Em né? terra de cego, quem tem olho é Exatamente, exatamente. Então foi um pouco dessa oportunidade que eu enxerguei. E aí acho que é uma outra dica com a pergunta que o André falou, assim, você nunca vai estar pronto. Então você não pode esperar estar pronto. Se eu esperasse ter o conhecimento que eu tenho hoje, eu ia esperar 6 anos, né, se passarem. E hoje eu não me considero pronto. Eu acho que também esse é um outro segredo, né? Você está sempre aprendendo. Então eu já tinha uma estrada, mas foi o cachorro atrás do rabo. Né? Esse ciclo infinito de você estar sempre se melhorando e se colocando e se melhora. A gente estava conversando isso aqui antes de começar. Né? Você tem que se expor. Aquilo vai gerar uma autoridade ao longo do tempo, com a consistência, com a repetição. E para você se expor, você precisa estudar, você precisa pesquisar, você precisa gravar vídeo, você precisa... E isso te gera o conhecimento. Então, nessa jornada de autoconhecimento, uma das coisas que mais me caiu a ficha assim foi, cara, todo mundo virava para mim e falava assim, você explica muito bem, você é um ótimo professor. E eu ouço isso desde moleque. Só que eu nunca tinha me assumido como professor, entende? Depois que eu me assumi, que eu falei assim, realmente eu sou um bom professor. Qual que é o problema de eu me assumir, né? Qual que é o problema de eu me considerar um bom professor? Isso me destravou um tanto de coisa que aí eu passei a até fazer vídeos com mais segurança. Cara, realmente eu sou um professor, realmente eu sou uma autoridade nesse assunto. Isso não é ser arrogante, isso não é ser pedante. Isso é uma constatação de algo que eu conquistei. Como é que o André vai dizer que ele não é um dos maiores especialistas em direito empresarial do Brasil? Ele é. É um fato. Se ele deixa de constatar isso, ele está se diminuindo. Se ele constata isso, ele está apenas se colocando no lugar dele. Né? Então, nessa linha, você vai construindo aquilo onde você quer chegar. Você nunca vai estar pronto, você nunca vai... Exceto o André, que talvez já tenha começado com um livro escrito, né, com uma trajetória, mas... São raríssimos esses casos. Você constrói ao longo do tempo. E se você não começar, alguém vai começar antes de você, Alguém vai né? começar antes de você. Enquanto você espera para você estar, na sua opinião, 100% preparado, tem alguém que já começou estando 10% preparado. Muito né? pior que você, mas está na sua frente. E já que a gente está falando de marketing... Acho que é a primeira regra de Kotler, né? Do grande Philip Kotler, né? É melhor ser o primeiro do que ser o melhor. Exatamente. Né? Então, assim, quanto antes você começar, melhor. A vantagem do pioneirismo, a vantagem de ter começado algo na frente dos seus concorrentes é uma vantagem sempre muito importante. Posso muito pegar importante. algo que você está falando para explicar algo das startups que as pessoas não entendem muito bem, né? Por que a startup queima dinheiro? Por que a startup, no começo, tem prejuízo? Para ser a primeira. Para virar o iFood. Para virar a Uber. É a vantagem do pioneirismo. A vantagem do pioneirismo. Depois que ela se estabelece, cara, quem que desbanca o iFood hoje? A Uber Eats não deu conta, foi embora do Brasil. Por quê? Porque o iFood é o iFood. Exatamente. E é aquilo. É melhor ser o primeiro do que ser o melhor. Porque há vários cases famosos de... novos competidores, né? Ou seja, competidores que chegaram depois, que acabam conseguindo criar um produto ou serviço, conforme o caso, melhor. Mas que não conseguem roubar a primeira posição em vendas Por quê? Porque o outro foi o primeiro. Exatamente. É o caso das fintechs no Brasil hoje, né? É o caso, todo dia tem uma fintech nova. Exatamente. Assim, é aquilo. É melhor ser o primeiro do que ser o melhor. E tem a outra coisa que você falou na sua resposta que não é sendo arrogante e tal. É meio aquilo que o pessoal
pessoal do marketing digital chama de arrogância positiva, né? É aquilo assim, cara, eu sou bom. Confiança. Isso é ser o arrogante positivo. Eu sou bom, tal, eu sei fazer tal. É diferente daquilo assim, eu sou melhor que você. Seria aquela arrogância negativa, né? Você não precisa colocar os outros para baixo para se afirmar. Não, só saiba que você é bom e reconheça que você é bom. Isso não é problema nenhum. Agora, não queira diminuir os outros para se afirmar só saiba como o seu bom. lugar. Só saiba o seu lugar, saiba o seu lugar e reconheça exatamente. isso. Lá no meu podcast, eu recebo muitos investidores de startups. E aí eu pergunto para eles assim, cara, qual a característica do empreendedor para você investir? O que ele tem que ter? Ele tem que ser mais arrogante, mais seguro da ideia, ou ele tem que ouvir mais? E, cara, sempre os investidores ficam assim porque é um ajuste fino. E o último que eu entrevistei, ele falou assim, cara, eu acho que ele tem que ser mais arrogante. Porque se o cara tem uma ideia que nem ele mesmo acredita e sabe defender e bater na mesa para defender, o outro não vai botar dinheiro, porque ele não sente a segurança. O cara tem que ter segurança, né? E você, para se botar a cara a tapa na internet, fazer marketing digital, você tem que estar muito seguro. Né? Tem que estar muito seguro. Aí aquela construção que a gente foi da primeira pergunta, né? Você vai construindo isso. Tem a síndrome do impostor. Você tem que saber que você não vai ser perfeito, que você vai errar, mas também não é para se diminuir. Então, cara, assim, esse ajuste fino, né, entre a segurança, um pouco de arrogância no bom sentido da segurança, eu acho que é essencial. Ainda mais que a internet é uma vitrine, né? Você vai levar pedrada. Tem a frase do Pablo que a gente sempre repete aqui no podcast. O Pablo fala assim, ó, cliente forte quer advogado forte. Isso. Então, Pablo, você tá falando, é o Pablo Arruda, né? Grande Pablo Arruda. Que vai participar com a gente na semana que vem. Sim. Então, se você for fraco, cara, seu cliente não vai te respeitar. Verdade. Ainda mais advogado, né? E o Pablo falou outra coisa que é muito legal também, o Pablo Arruda. Ele fala, o cliente também compra o seu estilo de vida, né? Ele se identifica, às vezes, com o seu próprio estilo. Então, assim, não tenha medo de ser quem você é também, sabe? Eu acho que essa é uma outra verdade, assim, do marketing digital, é a autenticidade. A autenticidade. Né? Você não consegue sustentar uma persona inventada por muito tempo. O Summer falou isso. Eu ouvi o Summer falando isso com umas outras palavras, mas é exatamente isso. É exatamente isso. Eu concordo. E é impressionante como a audiência na internet ou o cliente que senta na tua frente, ele consegue ler, não sei, inconscientemente e tal, mas ele consegue perceber que você está sendo falso. É verdade. Eu tenho uma pergunta sobre isso também, o Saulo. Muito bom. Você provavelmente foi um dos primeiros advogados ali, uma das primeiras safras de advogados a se posicionar na internet. Você começou cedo, né? E em determinado momento isso deu um boom. E muita gente ficou pelo caminho. Gente grande, inclusive, né? Pessoas com 100 mil seguidores acabaram ficando pelo caminho, ficando esquecidos. E você tá aqui até hoje. Então, continue consistente. O que você acha que foi seu diferencial para você não se perder e você continuar bem posicionado dentro do seu nicho hoje? Cara, eu tenho hoje desde sempre uma característica pessoal minha, que às vezes eu encaro como defeito, às vezes eu encaro como uma grande qualidade, que eu não desisto. Eu vou até o fim. Sabe, cachorro com osso na boca, assim, eu vou até o fim. Por que às vezes isso é um defeito? Porque às vezes você tem que assumir que errou, né? Que você fez uma escolha errada, que você teve uma decisão estratégica errada, tem que abandonar e seguir para outra. Mas no caso de um posicionamento de doutor startup, eu acho que eu estou certíssimo. Né? E então eu continuei atravessando pandemia e filho nascendo, aquela coisa toda. Eu escrevi um livro no meio da pandemia com um filho recém-nascido e tal. Então acho que aí a persistência, a consistência de saber que você está certo, do norte que você está mirando, saber que é aquilo que você quer fazer, acho que ajuda muito isso. E aí o lance de eu ter me descobrido professor, aquele clichê, né, do propósito e tal, cara, isso vence motivação, isso vence dor, isso vence um monte de coisa. Porque quando você está fazendo aquilo que você gosta de fazer, isso você atropela, você vira um tanque, né? Eu tava gravando vídeo domingo agora, fui lá pro escritório gravar vídeo domingo e eu cheguei lá sorrindo, assim, eu falei assim, caramba, eu tô feliz de estar vindo trabalhar domingo, né? Mas por quê? Porque eu tô vindo gravar vídeo, tô vindo gerar conteúdo, é algo que eu gosto. Se eu tivesse fazendo uma coisa que não é a minha essência, e cara, isso não se sustenta. Então acho que por isso muita gente parou no meio do caminho. Isso acontece com as startups também, né? Você já viu muita startup morrendo no meio do caminho? É natural, né? Mais de 90% morrem. Faz parte do jogo.
a mortalidade infantil, né? Que os economistas usam esse termo, é Faz muito parte do grande jogo. no É mundo natural. das startups. É né? natural. Por isso que é um investimento de alto risco e é por isso que o retorno potencial de investir numa startup é altíssimo, porque também as que sobrevivem é uma seleção natural brutal, né? Então as que conseguem sobreviver, elas estão fadadas a um grande sucesso. Talvez as edtechs são as que têm esse menor índice de mortalidade, né? Ou não? Eu não conheço esse dado por nicho. Eu não sei te dizer se as edtechs morrem menos ou mais. Talvez a gente tenha essa sensação, mas não seja verdade. Não sei. Tomara que não. Eu tenho um EdTech, né? A EFI. E Duas, a ECS também. A ECS também, a ECS também. E tomara que você esteja certo. Mas talvez seja por aquela questão também da margem maior. Educação tem isso, né? Principalmente em infoproduto, você tem costuma ter uma margem maior. Não sei, talvez seja aí um viés também, mas eu tenho essa sensação de que geralmente as empresas de educação tendem a performar melhor. Mas isso é natural para toda descoberta de nicho. Aí vai entrar o economista falando. Toda vez que entra um nicho novo, como tem pouca concorrência, a margem vai ser maior. Depois, os outros entrantes do mercado, opa, tem um mercado aqui com uma margem maior que o meu. Vou para lá, a margem vai se achatar, isso vai se equalizar. Quem não é bom vai sair e isso vai virar um mercado banal e novos vão surgindo. É natural dos ciclos econômicos. A gente aqui que tem EdTech está buscando surfar em um momento que essas margens ainda estão boas, né? E se a gente não se atentar, alguém vai vir e vai derrubar a gente. Essa é a beleza do mundo das startups, né? O que o Jeff Bezos da Amazon fala? Eu não tenho que me preocupar se tem um outro querendo me derrubar. Eu tenho que saber como eu vou me derrubar todo dia. Eu tenho que me disruptar todo dia. Porque se eu não fizer isso, alguém vai fazer. Então essa é a mentalidade dessa nova economia, né? Que é muito rápida. Então a gente está sempre olhando para dentro do nosso negócio e vendo como é que a gente vai se reconstruir, vai se disruptar. Eu estou lembrando aqui da minha tese de doutorado, que eu falei sobre direito concorrencial. E lá eu trabalhei muito o conceito de concorrência, né? Que é justamente isso, é um processo dinâmico e incerto de rivalidade e de descoberta constantes, né? É exatamente isso que você falou. Quando você tem um mercado que está com pouca gente, com margens grandes, todo mundo vai olhar e a galera vai entrar. A partir de um certo momento, vai haver a seleção natural que você mencionou. Quem é bom vai ficando, quem é ruim vai saindo. O primeiro que entrou tem mais vantagem. Tem a vantagem do pioneirismo e tal, e daqui a pouco há uma tendência de uma certa acomodação. Né? Exatamente. E aí você tem os períodos disruptivos, né? Às vezes aquele mercado é impactado por uma inovação de um player que mexe com tudo. Aí uns caem, uns conseguem se manter, uns se adaptam e assim vai. Até um novo surto disruptivo naquele mercado e tal. Vamos pegar o exemplo de vocês aqui, né? A gente tem um mercado de ensino superior no Brasil super consolidado. Nós temos várias gigantes que dominam o mercado de ensino superior no Brasil. Aí, de repente, entra o digital, entra a pandemia, e se você consegue lançar um curso sensacional com diploma de pós-graduação. Verdade. A um baixo custo, né? Como é que ficam as pós-graduações que cobravam lá em cima, porque tem o custo da sala de aula, dos vários professores, disso, aquilo, outro, com o digital de qualidade, né? Porque o digital sem qualidade não serve para nossa comparação, mas para um digital de qualidade, né? Hoje, por exemplo, toda vez que alguém entra no nosso escritório lá, fala assim, cara, entrou, beleza, vai fazer EFI, vai fazer o curso de limitado do Pablo Arruda e vai fazer o meu curso Doutor Startup, para aprender a advogar para startups. É essa formação que a gente busca, né? Tá acessível, tá de qualidade, são os melhores que estão no mercado. Eu não exijo mais que o cara tenha feito uma pós-graduação, um mestrado na FGV, na UNB. Não é nada contra a FGV, né? É só um exemplo de uma grande instituição. Eu fiz pós-graduação na FGV, inclusive. Eu fiz duas. É só um exemplo de uma grande instituição que imagino que eles devem estar lá dentro. E é uma excelente instituição. Excelente instituição. O meu LLM lá foi sensacional. Mas hoje eu vejo que tem muito mais conteúdo online, é um preço muito mais acessível. Sem dúvida. É a disrupção do mercado. Até dentro do próprio nicho de infoprodutos a gente viveu isso, né? No início era aquela coisa muito caseira, gravado com celular, com webcam, e aí
tá vindo uma onda assim de profissionalização do mercado digital também, de superestruturas audiovisuais, que isso também já tá disruptando dentro do próprio mercado que começou há 5, 7 anos aqui no Brasil. Mas como vocês acham que isso faz sentido, que o cliente gosta? Porque o Summer falou aqui também, né, daquela coisa não tão profissional, que o muito profissional ele distancia. Né? Como é que vocês enxergam isso? Eu entendo até o que ele falou. Eu acho que se aplica mais à atuação na rede social em si. Agora, quando se trata do infoproduto que você põe no mercado, eu acho que hoje há uma tendência de aumento da qualidade técnica, né, audiovisual. Há uma tendência, eu tenho verificado isso. Agora, realmente, nas redes sociais em si, eu acho que quando você tem muita pirotecnia ali, acho que isso te afasta. Sim. Né? Parece que o Summer usa essa frase, assim, ninguém quer conversar com um robô, né? Ninguém quer conversar com pessoas. Então, saber que é aquela pessoa que faz ali, às vezes que ele mesmo entrou ali no Canva, ele mesmo usou os próprios stories para montar sua postagem, fez um texto grande. Você vê, existe uma pessoa por trás disso aqui. Existe alguém atrás disso aqui. Não é uma coisa muito... O Pablo é muito exemplo disso aí. Quando ele posta as artes que ele mesmo faz lá no Canva... A gente já sabe. Não, vai explodir. Todas explodem de curtida. Quando a gente faz as artes dele bonitinha, tal, tudo bem recortadinho, na paleta de cores, dá metade das curtidas. Mas o Pablo é um grande exemplo que eu acho... Eu tenho uma tese. Você que é especialista em marketing digital. A minha tese é... Tem muito especialista em marketing digital, mas na verdade tá todo mundo aprendendo. Tá todo mundo descobrindo. Não tem assim, cara, é isso. Eu achava isso, você seguia os caras, a regra é assim e tal, seguia. Aí depois você vai estudando um pouco mais, você vai vendo que tá todo mundo aprendendo. O Pablo é um que qualquer especialista em marketing digital falaria assim, cara, não posta isso. O Summer também. O Summer falou que quando ele foi na Hotmart, o Abramo, né? O Abramo falou para ele... Tudo ao contrário. Não é o Abramo, né? O Alexandre Abramo. Abramo, não sei. Ele falou assim, cara, você faz tudo diferente do que a gente fala. O Pablo é um caso desse, mas o que entra? Autenticidade. Autenticidade. É ele. É ele. É ele ali, ele tem a conexão. Exatamente. E se ele fosse fazer certinho, acho que seria fake. Quem o conhece seria fake, não teria tanto engajamento. Exatamente. É isso. É um mix difícil de achar, mas eu acho que a autenticidade ganha sempre. E se você ficar procurando muito fórmula objetiva para achar, você não vai achar. Não vai. Né? Se você começar a fórmula é isso aqui, assim você vai... Não é bem isso, assim. É um processo que é único para cada pessoa e faz parte muito de uma jornada por autoconhecimento, como você bem colocou lá na sua primeira resposta. Saulo, você falou ali há alguns minutos sobre ciclos econômicos, né? E hoje a gente está vivendo um momento importante de um ciclo econômico de inflação alta no mundo todo e juros altos também. Como que isso está influenciando no mercado de startups hoje? Cara, isso tem uma influência grande porque quando a gente tem uma alta de juros, o capital todo foge para a renda fixa. Né? Vai para a segurança da renda fixa, está pagando alto. Turbulência no mundo inteiro, um pós-pandemia que ninguém sabe o que vai acontecer, uma guerra na Ucrânia que influencia o mundo inteiro. Então as pessoas vão ficar mais conservadoras e vão para a renda fixa. É de se esperar que falte capital, falte não, mas que diminua o capital disponível para investir em startups. Então a gente está vivendo uma microcrise no mundo das startups, em que os valuations estão se ajustando, vários unicórnios estão demitindo uma leva de pessoas, né? Mas é um ajuste. Os ciclos econômicos eles passam por ajustes. Aí você me pergunta, mas está faltando dinheiro para investir em startups? Não. Startup boa tem dinheiro para investir. Tem dinheiro brasileiro, tem dinheiro de fora. Só os valuations estão diminuindo um pouco, as pessoas estão ficando um pouco mais conservadoras, mas a grana está aí. Esse é o reflexo que a gente está sentindo. Você não acha que os valuations, na verdade, estão encontrando a realidade? Não, às vezes, num período sem crise, ou mesmo num período de bonança, o pessoal dá uma viajada muito, não? É natural, claro, é natural. Porque a startup passa por uma esteira de investimentos, né? Então tem lá o anjo, o seed, o pré-seed, o seed bridge, série A, série B. Um vende para o outro. Né? Quem investiu aqui quer vender para esse, quem investiu aqui quer vender para esse. Então se o próximo está pagando mais caro,
não me importa se eu errei o valuation. Se ele está multiplicando meu dinheiro por 2, 3, 5, então o período de bonança ele faz isso. O cara tá pagando aqui, o fundador aqui no começo percebeu, então ele aumenta o valuation, aí tudo bem, eu pago esse valuation porque eu sei que tem alguém comprando, até que vem uma crise, né? Isso... Chama todo mundo para a realidade. Opa, senta aqui, vamos conversar, ajusta a realidade e segue o jogo. Mas as startups continuam valendo muito dinheiro, né? As startups boas. Só que o múltiplo aí, vamos falar de um SaaS, né? Um Software as a Service. Explica o que é, para quem não ouviu falar. SaaS é um Software as a Service, né? Uma classificação de startups que vende software como serviço. Aquela assinatura. A Netflix é um SaaS. Uma métrica de valuation, por exemplo, você pegar o faturamento anual daquela empresa e multiplicar. É o que se chama de múltiplo, né? Então, você tinha múltiplos de size a 12, a 15. Agora, isso está vindo para 9, para 8. Entende? Esse é o ajuste que se faz. Mas você pegar um faturamento de uma empresa que está, sei lá, 10 milhões de reais por ano, multiplicar isso por 8, por 10, ainda é um baita de um faturamento, ainda é um baita de um valuation. Né? Isso só se ajustou, mas o jogo continua. Nesse método aí, a gente tá valendo 8 dígitos já, hein? Olha aí. Vamos botar para captar aí. Vamos pro mercado. Vamos ver, tomara que as coisas continuem bem. É engraçado que, não sei se você lembra, Saulo, mas... Só um minutinho. Eu tô com uma startup agora que está sendo adquirida, que o que eles fazem é infoprodutos. É? Que legal. Está sendo adquirida nesse momento. Tem confidencialidade? Com certeza. Ô, Saulo, não sei se você lembra, cara, mas a primeira vez que a gente se falou foi quando eu estava entrando no mundo, né? Entrando mesmo eu tinha colocado na cabeça que eu ia vender infoproduto, eu tinha perdido a vergonha e tal. E uma pessoa me indicou, uma pessoa que a gente conhece em comum me indicou você. Eu estava correndo atrás de um coprodutor, né? E falei contigo, tá? A gente chegou a trocar ideia, você me ajudou lá, me deu umas dicas interessantes. E foi, cara, naquele período que eu conheci o Ronan. Que eu acabei lançando sozinho, com muitas dicas suas e de outras pessoas que eu fui conversando, mas lancei sozinho. E naquele meu primeiro lançamento, eu conheci o Ronan numa mensagem de direct no Instagram. E hoje, olha aí, ó, deu tão certo. O Ronan virou meu coprodutor em lançamentos futuros. Depois a gente decidiu começar a fazer coprodução de outros experts conjuntamente. O negócio deu tão certo. Ele veio embora para Brasília, surgiu a SES, que hoje, além de continuar fazendo coprodução, né, ampliou muito seu escopo e se tornou aí uma escola de empreendedorismo e marketing jurídico. É um exemplo, a nossa história é um exemplo muito do que você vive diariamente, né? Como ideias, elas estão assim a um clique de... Eu lembro exatamente, eu te mandando um direct, porque alguém indicou, eu falei assim, cara, tô lançando, se você quiser, eu já tenho uma estradinha aqui, foi a Leonara, tem uma estradinha aqui, tal, aí você, aí acho que você já estava até próximo de lançar. Tava perto. Já estava assim, coisa de uma semana, 2 semanas. Tava bem perto. E aí você aprendeu que não é tão fácil assim quanto as pessoas vendem na internet. É né? verdade. E aí o Ronan entrou na jogada, pô, que parceria sensacional, show de bola. Eu ouvi vocês contando a história, acho que no podcast com o Summer também, que ele te mandou um direct e tal. Sim. Isso é o tipo de coisa que eu falo sobre a timidez. Se ele fosse tímido e não tivesse mandado essa mensagem para você, a vida dele era outra. E a tua também. Né? Verdade. Então, o que uma falta do autoconhecimento, de falar assim, ou de se desafiar, porque às vezes você é tímido e pronto, como eu sou. Tudo bem, eu sou, mas vou me desafiar. Vou mandar essa mensagem pro André, que ele podia estar pensando lá, Ronan é um cara novo, falar assim, pô, não vou mandar uma mensagem pro André, o André nem vai me responder, quem sou eu na fila do pão, bababá, aquela coisa que a gente fica, aquelas historinhas que a gente fica contando na própria cabeça, né? Mas ele venceu isso aí, te mandou uma mensagem, mudou a vida dele e a tua, né? Então, quem quer entrar no mercado, quem quer ser empreendedor, precisa vencer esses desafios internos. E precisa conhecer que tem essas travas para se vencer. Porque senão, cara, não vai para frente. Vai ficar encolhidinho lá, né? Vai ficar na dele e tal. Não vai para frente. Então, o empreendedor, principalmente quem quer lidar com marketing digital, ele tem que saber, cara, tem que se desafiar todo santo dia. E se desafiar no digital é muito mais difícil. Cara, dessa nossa história aqui, da minha história com o André, tem uma coisa que é interessante, né?
muita gente hoje vem conversar até comigo, direto alguém manda direct, pro André principalmente, as pessoas têm essa cultura hoje muito de pedir uma oportunidade, né? Me ajuda, se você me der uma oportunidade, eu vou fazer tudo, não sei o que tem. Cara, mas ninguém tá nem aí, ninguém quer dar oportunidade pra ninguém, né? Quando eu fui conversar a primeira vez com o André, já na primeira conversa eu já mostrei pra ele que eu tinha alguma coisa ali pra oferecer de benefício. Tanto é que eu fiz até um teste gratuito, né? Não, a gente faz o primeiro projeto de graça. Aí ele me deu só R$600 lá pra eu poder sair do meu estágio. Pão duro. Mas no final deu tudo certo, né? Então, peça menos oportunidade e tenha mais atitude, né? Tenha algo a oferecer, aprenda o que for preciso, mas chegue com a solução. Isso eu acho que é uma coisa sensacional que esses gurus do marketing digital falam, né? Cara, pega alguém que você queira trabalhar, faz o negócio de graça, mostra seu valor, que você vai conquistar o cara. Pedir ajuda, e não é porque o cara não quer dar, é porque nem ele pode, nem ele tá se encontrando, o André não tava em condições de te dar uma ajuda, ele tava precisando de alguém para ajudar ele, para entregar um valor para ele, né? Ele tava se desafiando ali. Mas a gente tem hoje uma cultura que eu vejo na geração mais nova, que é o que se chama do entitlement, né? Eu acho que eu mereço tudo, eu acho que o mundo me deve muita coisa, eu acho isso muito perigoso, porque talvez essa geração tenha sido criada em um ambiente mais protegido, né? Mais, com os pais mais cuidadosos, isso é sensacional. Mas o mundo aí fora não é assim. Não é como foi dentro de casa. E você não vai viver embaixo da saia dos seus pais para sempre, né? Não vai. O mundo é uma selva. Para usar um clichê aqui do Rios, o vídeo que eu acho que é o mais vi no Rios até hoje é a cena lá do Rock Balboa, né? Ninguém vai bater tão forte quanto a vida. Mas a vida não é do quanto o quão forte você bate, é quanto você consegue apanhar e continuar em frente. Kepler falou isso no meu podcast. O Kepler é o maior investidor. Cara, é um clichê, mas é uma verdade. Clichê. Já, todo mundo já compartilhou isso aí já, mas, cara, no final das contas é uma verdade, cara. Mas é a pergunta que ele me fez. Quantos influenciadores digitais do mundo jurídico ficaram para trás? Como é que você... Consistência. É tomando porrada. É tomando porrada e continuando. Domingo agora foi Dia dos Pais, né? Deixa eu falar só mais uma coisa pra gente não perder esse fio aqui. Depois eu falo disso aí. Tem uma coisa que a gente tava falando aqui agora, que você falou dessa coisa do entitlement. Do entitlement e tal. E tinha uma coisa que me veio à cabeça, eu queria falar, mas agora acho que eu esqueci. Depois mas vai, fala aí, eu acabei esquecendo, vai. Não, eu ia falar do seguinte, né? Que você citou essa questão da geração, do mal da geração atual, né? E domingo passado foi Dia dos Pais, eu lembrei muito da época que eu convivi com meu pai, antes dele falecer e tal. E eu cresci na roça, com 10 anos de idade, eu cortava cana, enchia a carroça de cana para levar pro curral e tal. Meus irmãos trabalhavam 14, às vezes 16 horas por dia na roça. E aí eu fico vendo hoje, né? Isso até gera um problema pra mim, que você mesmo sempre fala que eu sou muito brutão e tal. Mas, cara, é muito difícil alguma coisa realmente me sensibilizar ali. Porque como que um cara que cresceu na realidade dessa vai achar que um trabalho no escritório é coisa demais? Tô sendo pressionado. Porra, pressionado do caralho, né? Então, assim, eu também sou muito crítico com essa questão da geração um pouco frágil. E eu queria até fazer esse desabafo aqui, aproveitar a oportunidade. Mas deixa eu fazer eu brigo com o Ana, que o menino é mais grosso que parede de igreja. Mas eu lembrei o que eu ia falar. Que é o seguinte, quando eu e o Summer anunciamos o escritório, muita gente manda mensagem, deve mandar mais ainda para ele, né? Mas assim, eu recebi muitas mensagens assim, professor, seria muito bom trabalhar com vocês, assim, eu trabalharia até de graça para aprender. É a primeira vez que eu vou falar sobre isso, mas assim, eu acho legal pra caramba isso, assim, mostra, assim, o respeito, a admiração que eles têm por nós, mas assim, no dia que eu for formar uma equipe no meu escritório, eu sinceramente, eu não quero ninguém que venha aprender. Sabe, que venha, que exclusivamente aprender. Claro que a gente aprende o tempo todo, eu aprendo o tempo todo, eu tô aprendendo aqui fazendo isso. Mas eu não quero ser professor.
eu quero ser Se você chefe. é professor em outro lugar, né? Exatamente. Então, assim, eu acho legal, acho bacana, a gente fica até tocado, tudo, mas assim, não sei se é a melhor forma de você se apresentar, né? Você que é bom aí nessa parte, sabe? Porque assim, pô, ensinar. Pô, eu sou professor, tá, mas eu ensino na sala de aula, nos meus cursos, tá, mas ali eu vou querer trazer alguém que venha somar, que venha agregar, né, tal. É porque eu acho que alguém lá atrás criou esse clichê, André, de se apresentar assim, não, ó, eu trabalho até para aprender, e isso deve ter funcionado lá atrás, e hoje tá todo mundo repetindo isso, e as coisas evoluem, né? Eu recebo também muito esse tipo de mensagem, e eu acho que claro depende... que é legal, assim, eu fico feliz, fico muito, muito feliz mesmo, tudo. Mas, às vezes, é bom separar as coisas assim, sabe? Uma coisa é o professor, tal. Outra coisa é quando você está ali, sei lá, no dia que eu for formar a equipe, no dia quando a gente vai contratar na SES ou quando a gente foi contratar na FI, né, a ideia não é trazer alguém para aprender, para a gente ensinar. A ideia é trazer alguém que tenha algo realmente para acrescentar. Eu acho que tem fases em empresas, em escritórios, que você tem um momento de formar a equipe, ensinar, treinar, e tem fases que não. Eu acho que no teu escritório você vai começar nessa fase. Assim como no meu, quando eu juntei com o Léo, a gente não estava nessa fase, porque a gente estava precisando de mão de obra para atender a demanda que a gente não estava dando conta. Então a gente não tinha tempo para ensinar, a gente já queria pessoas prontas. Isso. Mas pode chegar um momento que a gente esteja, né, vamos formar a equipe, etc. O que não impede, é óbvio que você vai. É óbvio que vai. Você vai trazer um estagiário para o seu escritório, é óbvio que ele vai aprender muito e você vai dedicar uma parte do seu tempo para ensinar. A gente não está falando que a gente quer uma pessoa que sabe tudo já. Isso, exatamente. Mas assim, essa coisa às vezes assusta um pouco. Mas eu queria fazer 2 esclarecimentos sobre o que a gente está falando aqui do entitlement e do Ronan ser um cara bruto, né? Eu falo isso porque eu me sinto numa geração do meio. Eu fui criado por 2 pais maravilhosos, e meu pai, sobretudo, era super protetor e me deu tudo de bom e do melhor, e toda vez que eu me dei mal na vida, ele estava lá, e etc, e sempre me colocou para cima e tal. Então, de certa forma, eu também fui super protegido, mas acho que por conta mais da minha mãe, eu desde pequeno também sabia que o mundo real era diferente. Então, esse é um esclarecimento que eu queria fazer. Eu me faço um pouco parte dessa geração, em algumas coisas, em outras não. Algumas características, em outras não. Mas eu acho que a gente também não pode desprezar que algumas pessoas dessa geração estão com uma saúde mental fragilizada. E isso não é culpa delas, isso não é culpa dos pais, eu não sei de quem é a culpa, mas elas estão, e a gente precisa respeitar isso também. Então é encaixar um pouco o modelo de trabalhar, o modelo de contratar. Eu acho que as startups fazem isso até um pouco melhor, com uma geração que está vindo aí com características diferentes, que às vezes a gente olha assim e fala assim, cara, acho que não é bem isso que eu queria não. Mas tô falando isso porque, cara, o pessoal tá com depressão, o pessoal tá em burnout, o pessoal tá se suicidando, o pessoal tá... e aí, você vai falar que é frescura? Pô, não é. Né? Não é. Não dá pra gente dizer isso. Cara, eu tive depressão. Então você sabe bem como né? Exatamente. É difícil. É difícil. E hoje tem essa geração há uma certa estigmatização até dessa geração que é meio complicada nesse ponto, né? Eu tô lembrando aqui da música do Traje a Rigor lá atrás. O Roger é genial, né, nas letras. Ele fala aquela música dele, né? Como é que eu vou crescer sem ter com quem me revoltar, né? A música, aquela música que ele fala assim: meus 2 pais me tratam muito bem, meus 2 pais me dão tudo, tal. E aí o refrão ele fala assim, né? Mamamá, papapá, como é que eu vou... não vai dar. Assim não vai dar. Como é que eu vou crescer sem ter com quem me revoltar? E depois vai mamamá, papapá. Perfeito. E já era... E essa música é antiga, cara. Eu acho que já era ele percebendo ali uma geração que estava sendo formada, né? É uma geração pós-guerra que... claro, isso muito nos Estados Unidos, mas a gente recebe isso, né? Que do ponto de vista material, começa a ter muita coisa... muita coisa não, mas o básico começa a ter. E não vai pra guerra, e não adoece, e não morre de fome e tal. Então,
Os pais começam a estar mais presentes, principalmente a figura masculina. Antes era só a mulher, aquela coisa toda. Então, são outros desafios que a gente vai ver. Eu não sei nem como a gente entrou nesse assunto Não, aqui, mas é a beleza interessante. do podcast. Agora eu vou chamar uma coisa interessante. Como é que a gente explica, então, uma aparente contradição? Essa geração, né, tão estigmatizada por essas características, ser justamente a geração das startups, a geração da disrupção desses grandes empreendedores. É algo que meio que, né, há uma aparente contradição aí, né? Porque a startup não deixa de ser uma revolta contra o mercado, uma maneira de disruptar o mercado. Então, esse jovem, ele encontra naquele estilo de empreender uma maneira de se revoltar contra o establishment. Então, eu vou criar uma fintech porque eu vou destruir o sistema financeiro brasileiro. Entendeu? Que é do grande banqueiro, que é do cara mais velho, que não sei o quê, e eu vou criar uma fintech que vai derrubar isso tudo aí. Eu vou fazer uma revolução no meu computador. Exatamente. E muitas outras coisas, né? É uma geração que não tem mais aquele ideal que nem eu tinha, mas nossos pais talvez tivessem, que eu vou entrar numa empresa, vou trabalhar nessa empresa por 35 anos, e a vitória da minha vida foi ter se ficado nessa empresa por 35 anos. Ou fazer um concurso público. Ou fazer um concurso público. Esse cara aqui, ele tem uma noção de DAO, de empresa descentralizada. Não tem mais dono, são vários donos. Então, eu tenho um stock option aqui, um vesting, eu trabalho um pouco aqui, e eu trabalho para uma empresa na Califórnia, daqui mesmo, ou eu viajo e tal. Então, ele é muito mais livre, muito mais solto, e essa questão da propriedade, ela é muito mais descentralizada. E aí o ambiente de trabalho das startups é mais propício para ele também, né? É uma geração que, não gosta de bater ponto. E o cara gosta de programar de madrugada, entendeu? E me deixa, não me enche o saco. Sim. Agora não queira cobrar que eu venha para o escritório, que eu bata ponto, porque senão eu vou ter um burnout. Não é assim que eu funciono. E eu gosto muito de um cara que chama Naval Ravikant. É um cara americano, mas de origem, eu não sei se ele é indiano ou paquistanês, enfim, mas é um cara, um pensador sensacional. E ele fala que o ser humano, ele é o único animal que não foi feito para trabalhar horas seguidas. Nós fomos feitos para trabalhar por sprints. Então, sei lá, tem uma contestação para fazer. Vou lá, faço a contestação em 1, 2, 3, 4, 5 horas. Eu fui feito para fazer esse tipo de trabalho. Depois eu tenho que dar um descanso, fazer uma outra coisa, refrescar a mente e tal. Então, ele diz que esse modelo de trabalhar 8 horas seguidas, ele é completamente improdutivo e que não é o modelo do ser humano. E as startups hoje estão justamente possibilitando esse outro modelo. Cara, sprint semanal, trabalha a hora que você quiser. Segunda-feira eu te dou a tarefa, na sexta-feira, ou no sábado, ou no domingo, ou na outra segunda a gente revisa e vai para um novo sprint. E eu não controlo o seu horário. Então, é muito diferente. Por quê? Porque essa nova geração está exigindo isso, né? Está construindo essa maneira de trabalhar. E a gente mais cabelinho branco um pouco tem que se adaptar. Tem que se adaptar. Essa questão que você falou sobre as doenças aí, tipo, psicológicas, né? Burnout e depressão, é aquilo que eu falei nisso, né? Essa minha criação me gera muita dificuldade, porque eu tenho pouca sensibilidade com esse tipo de coisa. O André mesmo sabe, né? Convive muito comigo. E algo também que me prejudica, principalmente na hora de liderar a equipe. Às vezes alguém da minha equipe tá passando por uma coisa que pra ela é muito pesada e eu não consigo entender. Tipo, vamos trabalhar, velho, bora, entendeu? Então, é algo que eu tenho que trabalhar e venho trabalhando já há algum tempo, mas que por essa diferença ali na criação me gera problema também. Gera benefício porque claro, eu consigo ser mais resiliente, mas também me gera problema porque eu tenho essa dificuldade de me sensibilizar aí com o sentimento das outras pessoas. Eu acho, Ana, que é uma visão sempre de não é certo, não é errado, é complementaridade. As suas características, não vou nem chamar de qualidade nem de defeito, as suas características se encaixam para um perfil de trabalho, para um perfil de sócio, etc., que vai se complementar, né? Não é que você está certo ou que você está errado. Muita visão de time que eu aprendi com as startups também. Eles dizem que um time bom ele tem que ter pelo menos 3 Hs, né? Que é o hustler, o hipster e o hacker. O hustler é o cara que é o vendedor, que é o cara que vai para a rua, vai bater, vai saber vender. O hipster é o cara de experiência do usuário. O cara que está preocupado com o design, como que aquele produto, aquele aplicativo vai funcionar na mão do usuário. É do front-end, né? Da porta para frente. Toda a experiência do usuário, desde ele entrar, o caminho que ele faz, etc. E o hacker é o cara por trás, é o código, é o cara que vai hackear as coisas, que vai programar, que vai fazer aquela funcionalidade funcionar
no back-end. Então você vê que são características complementares, faz muito sentido isso aqui para uma startup, e são características que é quase impossível de você encontrar na mesma pessoa. Sim. Quase impossível. Um cara ser bom programador e ótimo vendedor, isso é quase impossível. Então, é complementariedade das pessoas. Mas as pessoas, a gente hoje está vivendo um mundo muito de apontar dedo, de ódio, de cancelamento, de jogar as pedras, que a gente não tem mais a paciência para enxergar isso. Se você faz algo que eu acho que é errado, você é, sei lá, é fascista. Não dá, né? Essa questão que você falou dos 3 EHs, isso se aplica muito à advocacia, né? E é algo muito negligenciado. A gente tem muito mais sociedade que vem de amizade do que a sociedade que vem por questões de mercado. Estratégicas, né? Advogado tem que saber vender, né, gente? Vamos lá. Todo mundo tem que saber vender. Se existe uma profissão que todo mundo tem que ser, e no futuro vai ser cada vez mais, vendedor, né? A gente fala muito isso, não. Todo mundo tem que ser vendedor, cara. Todo mundo vende alguma coisa. Um dos meus maiores gurus do empreendedorismo, que é o Flávio Augusto, é isso. Tem que vender. Tem que vender. Se não tá vendendo, tá errado. Exatamente. Você pode até não querer aprender, mas você precisa de alguém dentro da sua empresa, dentro da escritório que precisa. Se você é o hacker, vai atrás de um hustler. Aí é divisão do trabalho, né, cara? Aí isso. desde Adam Smith a gente sabe que isso é o segredo para a prosperidade das nações. Então, imagine para as empresas, né? Então, dividir trabalho, saber dividir bem trabalho, cada um focar na sua especialidade, ficar cada vez melhor naquilo. Né? E depois sinergia, né? Unir, casar bem as coisas. As nossas personalidades combinam muito. Né? O Ronan tem esse jeito, daí eu falo para ele, quando tiver puto aí, desconte em mim. Né? Desconte em mim, descarrega em mim aí que eu absorvo tudo e depois a gente resolve as coisas. E a partir daí melhorou muito, né, Ronan? Sim. Assim, é isso. É que nem eu e o Léo no escritório também, quando precisa ser algo mais duro, mais frio, eu falo assim, Léo, vai lá, dá essa conversada. Quando precisa puxar a mão, aí vou eu. É isso. Isso faz parte também da jornada de autoconhecimento. Né? Perfeito. A gente tinha aqui várias perguntas, a conversa foi evoluindo, a gente não fez nenhuma ainda, né? Vamos lá, vamos fazer. Alguns que a equipe fez aqui. Pode fazer, pode abrir. Eu acho que tem uma que a gente tava falando antes que é boa, né? Se você se vê mais como um advogado empreendedor ou como um empreendedor advogado? Cara, essa foi outra que eu demorei para sair do armário. Eu demorei para me enxergar como um empreendedor. E hoje eu tenho plena convicção que eu sou um empreendedor que advoga. Um dos meus negócios, o meu principal negócio é a advocacia. Mas eu sou um empreendedor acima de tudo, eu trato meu escritório como uma empresa. Essa história de OAB, de nós não ganhamos, não temos lucro, são honorários, isso, com todo respeito, isso é uma balela. Tem tanta balela. A organização de um escritório de advocacia é uma organização empresária. Não estou falando do direito societário, né? Mas é uma organização empresária, de uma empresa que tem que ter lucro no final. Para ter lucro, você precisa vender, você precisa saber calcular o seu fluxo financeiro, tudo que uma cafeteria precisa ter, o escritório de advocacia precisa ter, e muito mais. Então, hoje eu sei e me assumo que eu sou um empreendedor, porque eu comecei a empreender com 23 anos. Eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo, economia e direito, e quando eu estava fazendo a monografia de economia, eu fui abrir uma cafeteria. Eu falei, cara, uma maluquice completa, mas uma escola, assim, sensacional. Aprendizados que eu trago de lá, de porradas que eu tomei lá, um monte de coisa que eu fiz errada que eu trago hoje e venho trazendo para a minha advocacia. Então, hoje eu sou um empreendedor que tem como principal negócio a advocacia, mas que tem uma edtech chamada Doutor Startup, que investe em outras startups, que é sócio da Cotidiano Aceleradora, que é investidor de outras startups, que é advisor de outras startups, que é professor. Uma outra coisa que eu me sentia mal também, vocês veem como a insegurança, a síndrome do impostor, e eu tô abrindo o coração aqui com vocês, ainda bem que tá só nós 3 aqui, que é assim, a gente vive num mundo de especialistas, de hiper especialistas, né? Você vai no médico que atende o dedão, o mindinho esquerdo, se for o direito é outro médico. E eu falava assim, cara, mas eu sou generalista. Eu fiz 2 faculdades, eu tive uma cafeteria, eu sou advogado, eu sou professor, e isso me incomodava. E hoje, conversando com muitas pessoas, principalmente desse mundo, eu vejo que, cara, é o generalista que está no topo da pirâmide. Ele cria uma estrutura de especialistas embaixo dele, mas ele está no topo da pirâmide, porque ele entende de marketing digital, ele entende de venda, ele entende um pouco de direito. Então, ele entende muita coisa com relativa profundidade, é claro que não pode ser raso,
né? Eu entendo bastante de marketing digital, eu entendo bastante de direito empresarial, eu entendo muito de direito de startups, eu entendo bastante de empreendedorismo. Isso me torna um profissional muito mais completo, um profissional que faz com que muitos clientes queiram estar do meu lado, né? Então, são cases aqui, voltando para o marketing jurídico, que as pessoas devem te perguntar muito, já vi te perguntarem, me perguntam muito, mas dá para advogar fora da minha cidade? Sim, cara, quando eu comecei a advogar em Brasília, o que mais acontecia era o empresário crescia um pouco e ia para São Paulo, atrás de um advogado de São Paulo, porque ele achava que de Brasília não dava conta. Hoje, por conta de posicionamento digital, eu tenho clientes que vêm de São Paulo para me procurar, porque eles querem ser atendidos por mim, pelo meu escritório. Isso me deixa numa felicidade, numa realização absurda. Mas o que é? É fruto de um posicionamento digital, Eu estava fazendo um call agora com um cliente, um é baiano, mas eles ficam em São Paulo, que queriam estar comigo por quê? Por conta do meu conhecimento em direitos de startups e das minhas conexões com investidores. Eles estão fazendo fundraising, estão fazendo captação para a empresa deles, para a startup deles. Então, olha como as diversas qualidades faz com que você seja um profissional destacado. E eu nunca vi esses caras pessoalmente. Nunca vi os caras pessoalmente e eles abrem... Cara, a gente lida com diversos advogados, Saulo, mas a gente quer fechar com você, você conhece o nosso negócio, você entende a gente, você está com a gente faz tempo, quero fechar com você. E esse cara nunca me viu, entende? É uma coisa que só o posicionamento digital, só o marketing digital pode proporcionar. Isso que você falou do generalista me lembrou um pouco o que a gente tem hoje nessa economia compartilhada, economia colaborativa e tal. Muitos já devem ter visto aquela imagem que viralizou no início desse boom da economia compartilhada, que era a maior empresa de hospedagem do mundo não tem uma cama, que é a Airbnb. A maior empresa de transporte do mundo não tem um veículo, que é a Uber. Tá? A maior empresa de comunicação do mundo não produz conteúdo, né? Facebook tal, e tinha vários exemplos. Que hoje esses grandes players, né, da economia colaborativa, eles não produzem especificamente o produto que vendem ou não prestam diretamente o serviço que oferecem. Eles se estabeleceram de forma a coordenar a produção desses bens ou a prestação desses serviços, né? E seria mais ou menos aquilo que você falou do generalista, né? Você está aqui, eu consigo ter abaixo de mim vários especialistas fazendo, mas eu consigo coordenar essa produção, né, de uma forma a ser o principal elo dessa cadeia e assim me destacar. Perfeito. É claro que você não vai fazer tudo, claro, mas você vai coordenar. Perfeito. Exatamente. E para coordenar você precisa ter um conhecimento disso, né? Claro, você tem que ter um conhecimento mínimo de cada área. Como que foi essa transição sua de um advogado generalista para um advogado de startups? O que isso te trouxe de benefício? Bom, aí é outro clichê, né? Tem 1,2, 1,3 milhão de advogados. Isso é interessante contar também. Eu era advogado gerente jurídico de uma empresa do mercado financeiro. Então, economista, advogado, mercado financeiro, era ali, né? Tava ali. Mas estava insatisfeito, porque era o sangue empreendedor falando assim, cara, não tô a fim de ser empregado aqui, nada contra, mas não é a minha. E tava gestando na minha cabeça sair para montar meu escritório. Tava com aquela ideia, começando a fazer umas planilhas, a viajar um pouco e tal. E aí, um belo dia, chega uma startup nessa empresa do mercado financeiro querendo captar recursos. Os donos da empresa chegam comigo e falam, cara, tem uma startup aí que quer captar recursos, a gente não sabe como é que funciona isso, vem participar da reunião. E os moleques lá, a gente recebeu uma grana de uma fundação na Finlândia e a gente está precisando de mais grana para ir para a Finlândia, para desenvolver, porque o nosso aplicativo é muito utilizado na Finlândia e na Índia. E o mútuo conversível e isso e aquilo e tal. E eu com cara de que estava entendendo tudo assim na reunião, né? Claro, pois não. Então, entendi nada. Os donos da empresa não entenderam nada também. Eu falei, cara, pode deixar que eu vou pesquisar. Isso era 2016. Então, como eu já estava com essa ideia de montar meu próprio escritório, eu falei assim, cara, se esse negócio de startup está bombando lá nos Estados Unidos, isso vai bombar um dia aqui no Brasil. Então, é melhor me posicionar agora e começar a trabalhar isso, porque em algum momento eu vou colher esses frutos. Bom, fiz isso, montei meu escritório, mas
o mercado de Brasília, de startups do Brasil, era muito incipiente ainda. Então não dava para eu viver de startups. Não fui fazer advocacia empresarial tradicional, cometi muitos erros, quebrei o escritório, tive um sócio que não estava na mesma vibe que eu, então ele pediu para sair. Foi um caos na minha vida. Estava lá bem mal assim financeiramente, casado, aquela coisa de, pô, casei e não estou conseguindo dar a vida que eu queria para minha esposa. Graças a Deus não tinha filhos ainda. E numa reunião de mastermind, conversando com outros advogados, aprendendo, estudando, eu falei assim, cara, o que você sabe fazer que talvez só você ou poucas pessoas sabem fazer? Eu falei, cara, direito de startups. Ninguém fala em direito de startups, quase ninguém fala, tem pouquíssimos livros, artigos só em inglês. Eu vou começar a falar disso. Então eu já tinha essa ideia, mas ainda não tinha aprofundado, não tinha mergulhado. Como eu estava mal, meio que sem opção, eu falei, cara, eu vou para a internet. Vou para a internet falar de direito de startup. Aí foi quando eu comecei a comunicar, que viu a história do Doutor Startup, a lançar curso, a escrever livro, que a gente falou lá no começo. Então foi outro clichê, né? Foi meio que o fundo do poço que me fez assim, cara, tá aqui, ó. Você já encontrou a tua vocação, você já encontrou um nicho, mas você ainda tá remando para cá. Não, dá o salto de fé, vem para cá. Eu não dei o salto de fé, né? Pra você chegar no fundo do poço e meio que ser obrigado pela vida a seguir esse caminho. Então aí comecei plantando muita coisa que estou colhendo hoje, né? Quem foram os seus primeiros clientes de startups? Cara, meus primeiros clientes foram clientes de graça, que eu fui virar mentor de uma incubadora, de uma faculdade aqui de Brasília, do IESB, que o André deu aula lá. Sim, eu sou professor de lá até hoje. É professor de lá. Então eu entendi, fui buscar algumas coisas. Por um acaso eu tinha um amigo que tinha trabalhado já com startups, ele é programador, tinha trabalhado com startups, fui conversar com ele, ele me indicou um livro, falou assim, cara, lê esse livro aqui, chamado Venture Deals, que é um livro sobre Venture Capital para startups, em inglês, só tinha em inglês, acho que até hoje só tem em inglês, e vai ser mentor. Vai ser mentor, vai fazer assessoria jurídica de graça, a OAB não está ouvindo isso. Acha uma incubadora, uma aceleradora, vai ser mentor que você vai aprender na prática. Então eu fui fazer isso. Comecei a mentorar umas empresas e, cara, eles me faziam pergunta, eu ia estudar e depois dava a resposta. Depois fui ser mentor da Cotidiano, que ainda é a maior aceleradora de startups do Centro-Oeste. Nessa época já tinha um bom renome, fui bater lá, fui ser mentor lá, fui dar aula de direito de startups lá. E lá, dando aula, sendo mentor, eu comecei a ter meus primeiros clientes pagos. Então, depois comecei a advogar para a Cotidiano, depois comecei a advogar para as startups aceleradas, consegui outras startups por fora. Aí o posicionamento digital foi me trazendo clientes de fora de Brasília e isso foi virando uma bola de neve. Legal. Tem uma pergunta que eu acho que é interessante. Hoje a gente está vivendo uma época também muito de media for equity, né? Muitas empresas estão trocando aí participação societária por mídia, por pessoas que têm um canal alto. E eu vejo que alguns advogados na área fazem essa troca por serviço jurídico. Você já fez isso? Pegou equity em troca de serviço? Já. Eu recebo essa proposta todo dia. Mas o que eu falo para o cliente que faz essa proposta é assim, cara, quando você me faz essa proposta, eu tiro o chapéu de advogado e boto o chapéu de investidor. Então eu vou fazer uma análise na sua startup para saber se eu botaria o meu dinheiro nela ou não. Vou fazer a mesma análise que o investidor faz. Porque eu tenho esse conhecimento, já fiz curso, assessoro diversos investidores, assessoro diversas startups que receberam investimento, então eu sei fazer essa análise. E talvez a sua startup não passe nessa análise. E talvez não faça sentido para mim isso. Então fique sabendo que eu vou fazer essa análise. Porque quem faz essa proposta tem a impressão de que você não está botando dinheiro. Mas você está botando dinheiro. Você está recebendo dinheiro com o bolso e tirando do outro. Exatamente, na mesma hora. Na mesma hora. Então você está botando dinheiro. Ou você pode entender que está deixando de receber. O efeito contábil na tua conta bancária é o mesmo. É o mesmo. Ela está zerada lá. E aí vem o discurso, né? Não, mas você vai ficar milionário junto comigo daqui a 5 anos e tal. Eu falei assim, cara, não adianta nada eu ficar milionário daqui a 5 anos se eu não tiver como pagar a minha comida de hoje, porque eu vou morrer de fome em 5 anos. Então eu preciso ter dinheiro para pagar os boletos hoje, é uma pirâmide, né? E uns poucos, muitos filtrados e selecionados que vai virar a equity. Então eu faço isso. Eu tenho hoje, acho que 3 empresas que eu fiz isso, uma já até quebrou, não deu certo. Uma está muito bem, a outra tá no começo ainda. E tem algumas outras que, na verdade, tem uma outra que ela me contratou para ser advogado e depois me convidou para ser conselheiro.
Então aí é a questão do generalista. Cara, você entende tanto desse mercado que eu quero que você seja meu conselheiro. Toma aqui uma participação em equity. Então são 2 serviços separados, né? É o Saulo na pessoa física como conselheiro e a Mequilis Tavares Advocacia como escritório daquela startup. Perfeito. Quer mais uma? Quer fazer mais uma pergunta? Sim, por Manda aí. favor. Vamos lá. Tem aqui, ó. Essa é boa, da gestão. Qual A delas? segunda aí, ó. Como que A que é gestão do escritório da advocacia focada em startups é diferente da gestão ali focada na advocacia tradicional? Cara, eu uso... Você tem que ter uma gestão também igual à gestão das startups? Você não tem que ter, mas eu uso algumas coisas. Um dos diferenciais que esse cliente cobra e que a gente tenta entregar é a agilidade. O advogado ele é muito conhecido por demorar muito para entregar as coisas. E tem uma razão de ser. As coisas são demoradas, as coisas que são artesanais, no nosso nível de advocacia, elas são artesanais. Ou boa parte delas daquele trabalho é artesanal. Então isso toma tempo, né? Mas no mundo das startups, que é super ágil, isso não funciona. Então uma das coisas que a gente entrega é a agilidade. Para eu ter essa agilidade na entrega, eu preciso ter uma gestão da porta para dentro muito ágil. Então eu uso a técnica de Kanban dos sprints semanais, que as startups usam, eu uso para dividir tarefas no escritório, por exemplo. Então toda segunda-feira a gente faz divisão de tarefas, sexta-feira tem que me entregar, e toda a técnica de Kanban, no Trello, lá a gente usa para fazer essa gestão. Eu imagino que muitos escritórios não trabalhem assim, mas é uma maneira que a gente fez para ter uma previsibilidade de entrega das demandas e para dar uma agilidade. Agora, é claro que isso faz com que o seu ticket passe a ser mais caro e que você não possa atender todas as demandas, porque senão você não vai ser ágil com ninguém, né? Então esse é um diferencial nosso. E o que mais você aprendeu com as startups e aplica no escritório hoje? Cara, eu aprendi uma coisa que a gente tem tratado aqui nessa conversa o tempo todo, que é o conceito de MVP, que é você não querer lançar uma coisa só quando ela estiver perfeita e finalizada. O MVP é o produto mínimo viável, né? É o mínimo que você precisa ter para testar alguma coisa, para validar uma hipótese, um serviço, um produto. E eu, muito tímido, muito perfeccionista, sempre queria fazer as coisas quando elas estivessem perfeitas. E eu aprendi isso de verdade no mundo das startups, que não pode ser assim, senão você não anda. Então, eu me forço a diversas coisas, diversas ideias que eu tenho na cabeça que eu acho que vão para frente a testar antes de elas estarem perfeitas. Então, o meu podcast, o Doutor Startup Cast, por exemplo, foi isso. Você pegar o primeiro que eu gravei era um pano preto com 2 webcams e um celular. As 2 webcams não funcionaram. Então ficou só a gravação do celular frontal com um pano preto, eu de frente com um convidado, um negócio super feio, super tosco, mas eu gravei, funcionou, foi para frente, as pessoas deram feedback, eu melhorei e venho melhorando até hoje. Se eu não tivesse essa mentalidade das startups, talvez esse podcast nunca tivesse saído. E hoje a gente está no episódio 27, se eu não me engano, 27 e 28, eu já tive a oportunidade de conversar com caras como Amaury Pinho e o João Kepler, que são 2 gigantes do mundo das startups. Verdade. Que talvez eu nunca tivesse tido a oportunidade de conversar. Mas pelo fato de estar fazendo isso lá atrás, de ter começado, de já ter gerado um nome, já ter gerado um buzz, esses caras toparam sentar na minha mesa e gravar um conteúdo comigo, que é uma realização incrível, né? Então, há coisa de 2 semanas eu fui para um evento de startups em Florianópolis, Startup Summit. Eu tenho um aluno lá que o cara me reconheceu, Saulo, não sei o quê, o outro que viajou comigo na mesma missão, que virou para mim e falou assim: você é advogado? Eu não sabia que você era advogado. Isso para mim é uma realização enorme, porque eu estou vivendo uma dor do marketing, que é mudar o posicionamento, né? O meu Instagram era só advogado. Hoje eu estou mudando para empreendedorismo digital. Então, isso é muito duro de fazer, você mudar isso. Mas pode pivotar o seu posicionamento como marca, né? O Doutor Startup como marca é muito difícil. Mas o podcast, que é um projeto, o Doutor Startup Cast, que é um projeto que eu comecei lá atrás, modo MVP total, tem me ajudado muito com isso. Essa pessoa que me perguntou isso, ela me conhece do podcast. E ela não sabia que eu era advogado. Eu falei assim, cara, que validação, sensacional. Que bom que você não sabia, mas quer me contratar? É boa. Você aprendeu a pivotar com as startups também ou não? Sim, com certeza. Eu pivotei muito na carreira de advocacia para startups, que lá no começo eu atendi startups que a gente chama de early stage, são startups que estão começando.
E são as startups que elas estão ralando mais, que tem pouco dinheiro, que tem uma demanda de contratos diferentes, etc. E eu fui subindo nessa esteira para startups um pouco mais maduras, que já têm um pouco mais de dinheiro, que já estão captando, que precisam de um outro tipo de serviço, que eu consigo cobrar um pouco mais caro. Então você tem que ter sempre essa sensibilidade de estar de olho no mercado, de ouvir o teu cliente, de ir pivotando. O pivotar, às vezes, parece uma mudança brusca, e às vezes é. Mas às vezes é um ajuste de rota constante. Vocês devem ajustar a rota constantemente Sim, de vocês sim. aqui. Vocês estão iniciando esse podcast agora, vocês vão fazer muito ajuste de rota ainda. Ele tá dando uma pivotada. Olha aí. Nesse momento, a nossa empresa tá dando uma pivotada. É natural. Cara, acho que quando você abre a caixinha, a questão do mercado saturado é a pergunta que você mais recebe, né? É. Então, o direito tá saturado, a advocacia tá saturada, não sei qual nicho tá saturado. E aí, o que você diria para quem quer começar nesse mercado de startups agora, advogando para startups? Cara, no meu mercado eu recebo essa, mas tem uma adicional que é uma que eu falei aqui. Mas as startups não têm dinheiro, como é que você ganha dinheiro? Também essa é clássica e complementa com, você troca equity e tal, então eu recebo isso demais. A resposta que eu dou é, volta no início desse podcast, ouve ele todinho de novo. A gente falou muita coisa aqui. E, cara, faça algo diferente que as pessoas queiram estar com você. Se você, clichê de novo, se você fizer a mesma coisa, você vai ser mais um nesse mercado. Faça algo diferente para você ser diferenciado. Eu gosto muito do livro A Estratégia do Oceano Azul. Muito, muito, muito. Meu curso, eu tenho uma aula só para explicar A Estratégia do Oceano Azul, que eu acho que é um livro sensacional sobre empreendedorismo. Sim. Que as pessoas entendem errado, quem não lê o livro entende errado, acha que é só um mercado que não tem ninguém, e eu acho que isso sequer existe, mas é maneira de você inovar dentro do mercado, é maneira de você criar um mercado novo. Então, cara, a dica é assim, ouve esse podcast no 05 com atenção, anotando e bota para fazer. Bota para fazer. Precisa fazer marketing digital? Precisa, 100%. Você tem vergonha, não ouve teu vídeo. Você se acha feio? Faz só na voz, escreve texto, sei lá. Como é que é o nome daquele perfil de direito empresarial? Que é uma menina de 20 e poucos anos que faz, cara, no Instagram. Que participou do processo seletivo da XP? Isso. Não vou lembrar, mas eu sei quem cara, é. direito empresarial, café com leite, alguma coisa assim. Não, Café com Leite da professora Amanda Taide. É o podcast. Que Enfim, é excelente. Direito empresarial é alguma coisa. É uma jovem advogada que não aparece, que fala sobre direito empresarial, que as pessoas costumam achar algo super árido. E ela está fazendo um enorme sucesso. Ela não aparece, mas ela entrega conteúdo de valor. Ela se diferenciou no meio de um monte de tubarão. Ela podia estar pensando assim, quem sou eu para falar de direito empresarial? Mas ela tá lá, selecionada na XP, cheia de seguidor. Já vi, acho que, se eu não me engano, recebendo algum patrocínio, alguma coisa assim. Ela tá fazendo. Então é botar para fazer. Claro, não adianta você baixar a cabeça e ir fazendo que nem um maluco. Você tem que ter uma estratégia, você tem que estudar marketing digital, com certeza, botar para fazer, se posicionar digitalmente. Eu acho que dar aula é essencial. Mas eu não sei dar aula. Cara, mas dá aula para usar a linguagem de advogado, né? Lato sensu. Grava um conteúdo, explica um conceito em vídeo e solta no teu Instagram. Estratégia e execução, né, cara? Estratégia e execução. Boa estratégia e uma execução bem feita. E não achar que a gente que tá aqui, né, André, fez tudo perfeito, que a gente sabe tudo. Saibam que a gente errou pra caramba, que a gente tá toda hora errando, mas a gente tá fazendo. Esse negócio do Oceano Azul, me perguntaram uma vez, né? E eu coloquei só uma imagem do Oceano Azul. E o que me impressionou foi a quantidade de pessoas que não entenderam e me mandaram direct. Professor, o que é isso? Não entendi e tal. Eu falei, eu fiz uma brincadeira mostrando que a advocacia, por causa da internet, eu entendo como um Oceano Azul. Hoje eu vejo a advocacia de uma forma geral, por causa da internet, como um Oceano Azul. Porque poucas pessoas, pode parecer estranho que eu vou falar agora, mas poucos advogados entraram realmente na advocacia com uso bem feito, né, estratégico e bem executado do marketing digital. Então,
E ainda há muita coisa a ser explorada. Há mercados Muito, ainda muito. a serem criados. Ou seja, é a Criados, estratégia da Oceano Azul exatamente. mesmo. Vou dar um exemplo concreto para quem está ouvindo a gente. E ninguém aqui pra- sabia. Aí eu fui explicar. Assim, não, cara, a estratégia do Oceano Azul, dá uma lida aqui. Né? Vai, pega o livro lá, dá uma lida, né? Vou dar um exemplo concreto que tem a ver com esse lance do que a gente está falando, que a internet abre um mundo de oportunidade. Se fosse 20 anos atrás, direito empresarial de Brasília nunca ia conseguir competir com as grandes bancas. Nunca, nunca, nunca. O que aconteceu recentemente comigo? Apenas um dos exemplos. Eu escrevi um artigo lá falando que contrato de mútuo conversível tinha que morrer, que a gente tinha que adotar um novo padrão de contrato por conta disso, disso. Cara, esse artigo viralizou e um grupo de anjos da FEA Angels de São Paulo, me chamou para falar sobre o artigo. E eu cheguei lá para conversar sobre o artigo e tinha 2 advogados, eu não lembro se era do Machado Meyer, do Tosini, um desses grandes escritórios, big firm, para debater sobre a proposta que eu estava fazendo para o ecossistema. E todos os grandes players ali da FEA ouvindo e a gente trocando ideia de igual para igual, em altíssimo nível, né? Isso nunca aconteceria sem a internet. Eles nunca iriam ouvir um cara que é desconhecido em termos de nome de firma, nome de escritório, de Brasília, que não é da Faria Lima, que não é de São Paulo, para discutir um contrato em alto nível lá. Porque não existiam advogados de alto nível fora de São Paulo? Claro que existiam, mas eles não tinham voz. A internet hoje está dando voz para a gente falar assim, cara, ó, tá vendo eu aqui, que não sou de uma big firm e tal, eu sou bom. Tá aqui o meu artigo, tá aqui o meu livro, tá aqui isso, tá aqui meu vídeo, né? Quebra a fronteira, né? Quebra a fronteira, exatamente. Você consegue pensar rapidamente, assim, 10 nomes de pessoas ou de escritórios que são referência no seu nicho hoje? Sem citar os nomes, mas se você conseguir pensar em 10. Não dá 10. Então, Referência não dá 10. Então isso já mostra que o mercado tem muito Exatamente. muito espaço. Eu também eu não conseguiria pensar em 10. Enche uma também, mão, pelo menos? Enche, hoje enche. Mas 10 não. 10 eu teria que baixar a régua para incluir algumas pessoas, entendeu? Então tem muito espaço. Desnivelaria. Exatamente. Entre os 10 você teria, assim, níveis muito diferentes, né? E a gente está tratando aqui de uma pessoa que quer, talvez as pessoas estejam entendendo isso, uma pessoa que quer empreender, que quer ter o seu próprio negócio, mas não é só isso que a gente está falando. Se você quer ser um advogado contratado, você pode seguir a mesma trilha e alguém olhar para você e falar assim, cara, esse cara ou essa mulher é boa, hein? Vou contratar. Aí é a abordagem diferente, né? Do invejar, me contrata para me ajudar ou para eu aprender. Não, amigo, olha aqui o que eu estou fazendo, olha aqui o que eu estou construindo. Você quer me contratar? Estou aqui, né? Eu já tive escritório de São Paulo querendo comprar o nosso escritório. Que reconhece uma expertise, uma especialidade, uma autoridade, um poder de captação de cliente que é muito complementar ao dele, que já está em outro nível. Entende? Então, a internet que possibilita isso. A internet o poder da internet as pessoas... Tem muita gente que ainda não entendeu. Mas é incrível. É incrível. Pra gente encerrar aí, quer fazer uma pergunta? Eu quero, para a gente terminar, Saulo, queria que você, assim, acho que você já falou, como você disse, volta o podcast lá e vê tudo de novo. Mas para quem está nos assistindo, aquele jovem advogado, aquela jovem advogada que se interessa aí pelo direito empresarial e mais especificamente pelo mundo, como vocês gostam de chamar de ecossistema, né? Ecossistema das startups. Qual seria aquela dica de $1 milhão, aquela... Eu acho, André, que para quem quer advogar para startups, quem quer estar nesse meio, precisa ir para eventos. Entender a diferença entre uma startup e uma empresa tradicional. Isso ela consegue indo em eventos. Legal. Que tipo de eventos? Esse eventos que de startups. O Startup Summit lá que teve em Floripa agora. O Web Summit, que é em Portugal, que vai ter no Rio de Janeiro no ano que vem. Aqui em Brasília também teve Nova Summit. Tem evento para todo lado. Eu comecei fazendo isso, sendo mentor, indo para eventos para me apresentar, para entender, etc. Porque, assim, uma coisa que as pessoas de fora e advogados também acham que startup é a mesma coisa que uma empresa qualquer.
Não, é tudo igual, é empresa. Advogado tem muito isso. Não, eu sou advogado empresarialista. Isso aí é eu sei, invenção. Isso o é povo fica invenção. criando essas palavras. Isso é modinha. O cara Mudaram tirou, direito, né? o cara tirou a gravata e tá... Cara, não é. E se você só vai saber disso entrando, respirando, entendeu? Pegando ali, vendo como é que funciona um pitch, vendo que perguntas que o investidor faz, vendo por que o mútuo conversível é um mútuo e é conversível, por que ele já não compra a sociedade direto. Tudo isso está contextualizado na diferença da startup com uma empresa tradicional. Por que a startup não tem lucro no começo? Aí o cara vê a capa do valor econômico lá, o Uber continua dando prejuízo, vale X bilhões. Aí, tá vendo? Isso é bolha, não sei o quê. Aí, cara, eu brinco assim, ó. Tu tem certeza que um gestor de um fundo de investimentos que gere bilhões de dólares é burro e é tu que sabe o que está acontecendo? Tu que não entende absolutamente nada desse ecossistema. Bicho, é tu que está de fora do ecossistema. O Tu acha Warren mesmo que Buffett esse cara... comprou lá o não sei quanto no Nubank, né? Tu acha mesmo que esse cara não sabe o que ele está fazendo? E é tu que está lendo só a manchete da notícia e sabe o que está fazendo? Então... A dica que eu diria de $1 milhão de dólares é entra de cabeça, se enfia de cabeça nesse ecossistema. Até para você ver se gosta. Se não gostar, beleza. Você gastou ali, sei lá, 3 meses, leu alguns livros, foi a algum evento e falou assim, cara, isso aqui não é para mim. Ótimo. Ótimo, você não gastou mais tempo que isso. MVP, mentalidade de MVP, né? Você não perdeu tempo, você não perdeu dinheiro. 3 meses ali, você pivotou e vai fazer outra coisa. Agora, se você começar a construir um posicionamento, fazer um monte de coisa e descobrir depois de 5 anos que você não gosta, aí vai doer. Então se enfia de cabeça, 3 meses, vai. Se não gostar, vai atrás de outra coisa. Se gostar, se apaixonar, aí aprofunda, porque tem muito mercado. Entendeu o ecossistema. Entendeu o ecossistema. Fique tão imerso a ponto das pessoas acharem que você não é advogado, né? Exatamente, perfeito. Então, o que foi acontecer com você? Saulo, cara, muito obrigado. Acho que foi um podcast riquíssimo. Que bom. Com muitos insights e muitas dicas valiosas para a nossa audiência. Parabéns pelo teu trabalho. Meu amigo. Eu que acompanho há bastante tempo, né? Como eu te disse, a gente se conheceu lá atrás quando eu estava começando, né, nessa coisa de lançar infoprodutos. De lá para cá, olha o que aconteceu. SS, AFI, meu curso virou pós e tudo isso. E foi muito bom ver também que paralelamente você também cresceu, se desenvolveu muito nesse mercado, se tornando aí uma das maiores autoridades nessa área de advocacia para startups. Então, parabéns e obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, por você ter dedicado um pouco do seu tempo aí para vir aqui conversar com a gente. Imagina, meu amigo, é um prazer todo meu. Você é um amigo que o digital me deu, né? A gente se conheceu pelo digital. E hoje eu tenho o prazer de chamar você como amigo, um cara que quando eu peguei o manual lá e vi uma citação de Adam Smith, eu falei, não acredito que tem um autor de direito empresarial que é liberal nesse país. Liberal não, né? Libertário nesse país, não é possível. E depois, né, te conhecer como referência e ser convidado para estar aqui hoje. E a gente está remando junto aí como advogados empresarialistas aqui no DF. Depois você fazer o prefácio do meu livro. Então, realmente é uma alegria, uma honra estar aqui. Acompanho o trabalho de vocês, acompanho a fera que é o Ronan, o tanto que vocês têm feito e crescido aí. E quero dizer também que eu sou aluno, né, da EFI, sou aluno do seu curso, sou professor lá também. Então, é um outro grande orgulho dar aula junto com você. É verdade. Eu sou muito feliz com isso. É um prazer estar aqui. Obrigado. Obrigado. Também te agradeço. E agora eu vou seguir a dica do Bartolomeu, que é para encerrar olhando para aquela câmera lá, ó. Então encerrar olhando para aquela câmera. Então, quem gostou, compartilha no grupo da OAB, compartilha no grupo de advogados. Deixa o comentário aqui para dar um feedback para a gente sempre estar melhorando. E uma curtida para o conteúdo chegar mais longe. Então, um abraço e até a próxima. Valeu.